Paz seja contigo, amém? Estou de volta para dar continuidade ao primeiro e segundo vídeo que foi gravado. E no finalzinho do segundo vídeo, nós falávamos sobre as curas milagrosas que Jesus realizou na vida do povo, revelando as maravilhas do Pai para todos os que se aproximavam dele, acreditando com fé que ele era capaz de realizar o milagre de Deus em suas vidas, amém? Nós falávamos a respeito dos que se aproximavam de Jesus, crendo que o Senhor podia fazer a obra na vida deles, e o Senhor realizava segundo a sua fé. Jesus, ele estava cumprindo ali o que ele próprio ensinava para a multidão. Em Mateus 5, 3 e 6, nós podemos ver o que ele ensinava ali para a multidão. Vamos ver o versículo 3 de Mateus 5, que diz: Bem-aventurado os pobres pelo Espírito, porque o reino dos céus é deles. Era o ensino de Jesus, as bem-aventuranças da palavra do Senhor, quando ele ensinava a multidão. Quando ele subiu ao monte e sentou-se para ensinar aquela multidão que o seguia. O verso 6, ele diz assim, ó: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus cumpria ali a palavra do próprio ensinamento dele que ele dava para o povo. Jesus saciava a multidão, saciava a fome, saciava a sede. Jesus supria as necessidades, dava solução para os problemas. Jesus libertava os oprimidos, libertava os endemoniados. E eles saíam livres, libertos, curados, transformados, renovados, fortalecidos pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles saíam da presença do Senhor libertos, fortalecidos, e eu creio que glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Mas os adversários de Jesus não gostavam dessa ação de Jesus, não. Os adversários de Jesus os perseguiam, os odiavam. Eles odiavam o que Jesus realizava, as realizações de Jesus. Só que Jesus, em sua missão aqui na terra, deu o melhor exemplo de obediência leal a Deus. Permaneceu fiel ao Pai Celestial nas mais diferentes situações e em todo tipo de oposição e sofrimento. Jesus resistiu com firmeza e bom êxito às tentações de Satanás. Aleluia! Vamos ver capítulo 4, verso 10 e 11. Quando Jesus jejuava, ele fez o jejum de 40 dias, e Satanás ia o atentar. Ia lá e atentava Jesus. Vamos ver o que Jesus respondeu para Satanás. Ele resistiu com firmeza e bom êxito às tentações de Satanás. Olha o que Jesus fala para Satanás. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus! Jesus resistiu às tentações de Satanás, seus perseguidores. Jesus foi fiel até a morte, uma morte cruel e dolorosa, às mãos de seus inimigos. Filipenses, capítulo 2, verso 8, ele nos relata sobre a morte de Jesus nas mãos de seus inimigos. Olha o que diz:
e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Voltando aqui, ó, tendo se tornado obediente até a morte, morte de cruz. O que suportou no último dia, como humano, foi a morte de cruz. Jesus, para chegar até a morte, ele foi preso e acusado por testemunhas falsas, condenado por juízes corruptos, escarnecidos por turbas, povo maioritário, povo de grande número. Foi torturado por soldados. Jesus foi pregado numa estaca. Jesus foi pregado na cruz. Aleluia. E de seu último suspiro naquela cruz, ele bradou. Jesus disse: está consumado. Jesus não fugiu da obra, não. Jesus não fugiu do compromisso dele, não. Ele foi fiel até o fim. Jesus lutou até o fim. E ali naquele momento ele disse: está consumado. Aleluia, glória a Deus. João 19:30. Aleluia. João 19:30 fala, quando Jesus brada e diz: está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Senhor entregou o Espírito ao Pai. Ele inclinou a cabeça, entregando a Deus o Espírito. Naquele momento, seus inimigos contaram vitória. Mas era plano de Deus. O que o inimigo não sabia que era plano de Deus, que Jesus, em toda a sua trajetória na terra, chegasse à cruz. Aleluia. Por que Jesus tinha que ir à cruz? Porque era por meio do sangue de Jesus Cristo é que seríamos salvos, é que seríamos libertos, é que seríamos transformados, é que receberemos a bênção de Deus na nossa vida. A salvação para as nossas vidas estava ali em Jesus, e seria por meio do seu sangue. Aleluia. A alegria de seus inimigos e de Satanás durou pouco, pouquíssimo, glória a Deus. Porque no terceiro dia, após sua morte, Deus o ressuscitou dos mortos para a vida espiritual. 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Olha o que diz. Sabendo. 1 Pedro 3:18, desculpa. 1 Pedro 3:18 diz assim: pois também Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. O diabo pensou que Jesus ia ficar ali morto para sempre. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e Jesus foi vivificado no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Nem a morte venceu a Jesus. Nem a morte teve poder sobre Jesus. O próprio anjo de Deus dá testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, lá em Mateus 28. Mateus 28, verso
5 a 10, olha o que diz a palavra. O próprio anjo dá testemunho da ressurreição de Jesus. As mulheres que foram procurar Jesus no túmulo, o anjo, dirigindo-se a elas, disse: não temais, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Agora ide imediatamente dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, elas correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, aleluia, e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Elas o adoraram, o Cristo ressurreto. Aleluia. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Santo Deus. Jesus comissiona os discípulos. Ele aparece para seus discípulos no Monte da Galileia. Após ressuscitar, Jesus reaparece aos seus discípulos. Amém? Vamos continuar no próximo vídeo. Em seguida, ok?